é, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Perfeitamente, Reinaldo. Tudo Tá. certo. Ok. Então, antes de começar, para que vocês entendam melhor o objetivo desse tipo de exercício, eu quero que alguém leia algumas considerações sobre topografia. Gente, topografia é o exame mais importante em diagnóstico e controle de evolução de um ceratocone e também de indicação ou não de uma cirurgia refrativa. Então, a gente deve entender com profundidade a topografia. Então, esse exercício é exatamente para a gente familiarizar com córneas alteradas, córneas diferentes, que podem ser complicações ou não. Então, cada exercício aqui, um dos fellows vai dizer se é problema e não por quê, e se tiver problema, qual que é o problema. Se não tiver problema, significa que pode operar, tá bom? Então, quem pode ler para nós essas considerações aí antes da gente começar a mostrar as topografias? Vou convidar a doutora Ana Luísa para iniciar os trabalhos aí. Vamos lá, Ana. Sim. Então, lá no primeiro, qualquer lente de contato pode alterar a topografia, suspenda o uso até que a topo se normalize. Irregularidades ou descentramentos após o tratamento podem não ter implicação clínica. O 3, se o resultado do tratamento for satisfatório, expectativa ok, não estresse o paciente. O teste é mais sensível para indicar uma boa qualidade de uma visão do que uma topografia. O E teste 5, necessitário ao contraste, tá? contraste, certo. Problemas com o flap, não aplicar laser. Novo flap ou, de preferência, o trans-PRK. O tratamento do ceratocone com excimer laser não é aprovado para o uso clínico. O PRK em cone incipiente, ou o que é esse RSB, doutor? É Ou, leito residual da córnea, né? Residual já, stroma bed. sim, já foi considerado seguro, hoje não opera. A topografia continua sendo muito importante, mas após o tratamento ao laser, deve ser reavaliada com cautela e é um exame complementar. Não trate o exame. Esse FU seria O follow-up, follow-up, sim, fundamental. Alterações topográficas podem comprometer a qualidade de visão, mesmo com a acuidade visual de 1. O tratamento de córneas com topografias assimétricas, com frequência, perdem linhas de visão. Indicado indicado o tratamento topo guiado, topo guiado, sim. ou tratamento guiado por topografia, né? Enfim. Queixas após o tratamento a laser com boa acuidade visual podem ser explicadas Se a se sensibilidade ao o contraste, contraste estiver comprometido. Em caso de complicação, então, seja solidário, transparente, mantenha calma e acompanhe o caso. Diagnóstico de cone, inicie o tratamento precoce e rigoroso da alergia antes da piora da acuidade visual. Topografia por anéis é superior, obtida pela câmara de Scheinfeld. E em caso de um exame suspeite, utilize todas as informações: topo, tomo, a hora, ênfalo, PAC, idade, profissão e objetivo de cirurgia, perfil e a expectativa. Cirurgiões experientes podem ter condutas diferentes diante de uma topo suspeita. Em caso borderline, nenhum exame isoladamente permite a conclusão com segurança. bom, são algumas considerações. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer um desses itens aí que eu gostaria de fazer algum comentário? Quando eu ponho qualquer lente de contato, é porque lente gelatinosa também deforma a córnea, causando aquilo que a gente chama de warpage. Você espera quantos dias, doutor? Como é que é? Geralmente, quando o paciente faz lente de contato, você pede para suspender e repete a topo quantos dias depois? Depende do tempo de uso que o paciente faz. Se o paciente usa a lente de forma contínua, inclusive dormindo com a lente. Depende se esse paciente já tem alguma alteração de superfície, porque você tem que tratar essa superfície também. Então, você tem que mandar suspender por pelo menos uma semana e fazer uma nova topografia para ver se ela está compatível
né, com uma córnea sem uso de lente de contato. Se tiver dúvida, você repete a topografia até que ela tenha reprodutibilidade. Aqui na figura aqui mostra uma topografia, figura de livro, né, aquelas topografias absolutamente normais. O que é uma topografia normal? Isso aqui é uma topografia prolada, uma córnea prolada, com um astigmatismo, mostra esse boltai simétrico e ortogonal. Esse encurvamento inferior, ele é simétrico ao superior, tem uma ceratometria abaixo de 47, muito bem centrada, ortogonal, ou seja, a asa superior e inferior está no mesmo meridiano. Então, é uma córnea muito normal. Isso aqui é o sonho de consumo de todo cirurgião refrativo. Só que nós vamos ver que muitas topografias não chegam desse jeito e nem por isso são córneas patológicas. Alguém quer fazer algum comentário sobre mais algum item aí? Ou podemos ir para o primeiro caso? Ok? Então vamos em frente. Seria excelente que todo tratamento refrativo para uma hipermetropia, a gente tivesse uma topografia assim, totalmente centralizada, totalmente irregular, ou um tratamento de miopia, uma córnea oblada, centrada, homogênea oblação. Quer dizer, isso aqui seria o sonho de consumo de toda cirurgia, de toda cirurgia. Porém, não é isso que acontece. Frequentemente, a gente tem descentramentos, a gente tem ablações que não são uniformes, a gente tem cilindros residuais importantes. Então, quando eu ponho essa interrogação, eu estou querendo saber, essa topografia é alterada? Tem problema? Então, não podemos operar? Nós queremos saber também se essa córnea já foi operada, comprometeu o resultado visual? Teve sequela? Requer algum tratamento adicional? A topografia sem impacto no resultado da refrativa. Porque nós vamos ver córneas que aparentemente têm problema, mas que o exame clínico mostra que não há problema. Então, cabe a nós, então, distinguir, diferenciar uma coisa da outra. Ficou claro, então? Podemos ir em frente ou alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Quem vai apresentar esse primeiro caso? Vamos chamar a doutora Maria Luísa para apresentar esse primeiro Eu caso. Então, sempre vamos lá, Maria coloco, Luísa. gente, eu sempre coloco o prontuário eletrônico, porque se vocês quiserem se aprofundar no caso, tirar mais dúvidas, é só perguntar que a gente tem todos esses prontuários à disposição de vocês lá na clínica, tá bom? Então, para isso que eu coloco o PEP aqui, que é o prontuário eletrônico. Então, vamos lá. Essa córnea é um problema? Quem vai responder? Ana Luísa. Sim, deixa eu ver aqui. Só colocando no Zoom. Bom, uma outra coisa é o seguinte, gente, para que a gente possa ver o maior número de casos, nós vamos procurar ser objetivos. Se Eu quem acho que estiver para mim, apresentando o caso não estiver sabendo do que se trata, pode pedir ajuda para algum colega aí opinar, tá bom? acho que não, porque aí em cima tá escrito usuário de lente de contato, né? O que Que você eu acho acha? que Essa córnea é um problema? eu acho que não por ser usuária de lente de contato. Sim, você operaria essa paciente? Não, eu não operaria. Não, de cara não operaria ainda não. Eu talvez Bom, o que pedia que para chama repetir. atenção, Ana Luísa, nessa topografia aí? Se eu não Então, tivesse colocado usuários de lente de contato, o que que chama atenção nessa topografia que pode ser motivo de preocupação? ela tem a córnea um pouco irregular e você vê que ela é o centro bem mais curvo, né? Não é nada regular. O que eu ficava preocupada seria por causa disso. Uhum. Você tem razão. Você tem uma simetria inferior aqui, né, que chega até 49, um K máximo aqui de 47, quer dizer, acima do desejável
e do que é seguro, que é abaixo de 47, 47,2, de acordo com o critério de Rabinovich. Sim. Então, como tem história de usuário de lente de contato, o que você deve fazer quando esse paciente chega para operar? Aí você pede para tirar e repetir, né, as topas depois, ficar sem uso, né? Exatamente. Então, essa paciente suspendeu o uso da lente de contato. Você vê alguma alteração nessa córnea aqui agora? Então, pelos parâmetros melhoraram, né? Tá abaixo de 47. Só Uhum. a configuração da córnea que também tá irregular, mesmo depois da lente, né? Pelo Gente, a desenho. cor, ela muitas vezes ela atrapalha mais do que ajuda. Então, não Observe, considera muito, doutor, a questão da não, cor ou só os parâmetros, né? veja bem. Aqui você tem uma área mais escura e uma área mais clara, duas vermelhas aqui. Observa a diferença entre elas. Essa aqui é 47, essa aqui é 46,58, né? Alguma coisa. É meia dioptria. Isso aqui não é nada. Isso aqui não Ah, significa sim. uma irregularidade. Isso aqui são padrões normais de topografia. Muitas vezes essas diferenças ocorrem por alterações de superfície e não por irregularidade da córnea. Então, uma vez que normalizou a topografia, não tem problema, foi feito o tratamento refrativo. Ok? Aqui, aí, continuando o caso, olha o que aconteceu depois do tratamento. Eu te pergunto, isso é um problema? Acho que não, né? Hã? Eu, eu acho que não, né? E se você for olhar também os parâmetros dela, não tão bom, mas Mas você acha essa córnea normal? normal não tá. Mas não sei agora, você me pegou. Alguém quer ajudar, né? Ué, Alguém acho que para todos os alguém casos tem aí, alguma ideia do que possa ser isso? primeira coisa é ver a superfície escolar desse paciente, ver se ele pegou sol no pós-operatório, se isso é um raise, se isso é alteração de olho seco, se é simplesmente alteração de superfície. É, tem que colher melhor essa história e ver como é que tá a foto da corda desse paciente. Então, isso é muito importante, Gustavo, porque a gente não deve tratar exame. O exame está ali para ajudar. Agora, você vai medir a visão desse paciente, ver se ele tem alguma queixa, e aí você vai entender por que essa córnea está desse jeito. Sempre que a córnea tem alguma opacidade, pode ser sequela de um raise, pode ser sequela de uma úlcera. Esses casos onde você tem opacidades, frequentemente eles aparecem com uma área de aplanamento, como essa aqui. Que também tem uma área de aplanamento, né? Observe que aqui chega a 47, aqui está chegando em 44. Ou seja, uma diferença grande, mostrando uma córnea irregular. Então, como é que foi dado o diagnóstico? A gente pode pensar, o crescimento epitelial? Pode, porque foi. Ah, não, isso aqui foi LASIK. Então, crescimento epitelial não é. Pode ser um raise, pode ser um olho seco. Então, você vai ver a lâmpada de fenda, a biomicroscopia, se tem algum achado que justifica essa topografia. E quando você faz um exame de qualidade de visão, é uma qualidade de visão absolutamente normal. Então, isso aqui tem uma visão normal, apesar dessa córnea muito irregular. Isso aqui é um caso de um raise pós-PRK. Essa aqui era a refração pré-operatória, pós-operatório, sem correção, uma excepcional qualidade de visão, uma acuidade visual normal. Então, é tratar o raise, porque o raise pode ser progressivo. Se ele for progressivo, ele pode comprometer a qualidade de visão. Alguma pergunta sobre esse caso? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso, gente? É importante que vocês tirem as dúvidas. Eu não estou aqui para dar aula teórica, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente discutir os casos para que a gente possa adquirir experiência. Então, não fique só aí vamos dizer, só observando, não. Vamos participar ativamente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso?
Todo mundo com o microfone aberto aí, não? Estamos aqui, doutor. Arnaldo, Reinaldo, acho que o Arnaldo, Gustavo já. Oi, estou te ouvindo. puxa a língua Estou te desse ouvindo, povo aí. Eu não... Reinaldo. Puxa a língua deles aí. Tá Vamos ver o certo. próximo aqui agora. Vamos para o próximo. Vamos convidar o doutor Rafael Valente para apresentar esse segundo caso aí. Vamos lá. Certinho. Aí Caso está o 2, prontuário. Então vamos lá. prontuário eletrônico 29.983. Então vamos lá. Todo mundo atento, porque se o Rafael começar a engasgar aí, ô Arnaldo, chama outro para a gente poder fazer dessa apresentação uma discussão de caso. Perfeito, Reinaldo. Então, todo mundo deve participar, pessoal. Então vamos lá, Rafael. Então, 1998, paciente de 20 anos, paciente foi proposto LASIK para menos 2,75 a hora. A córnea do pré-op dele já era uma córnea bem plana, 43 por 42, e o olho esquerdo 42 por 42. Um pouco assimétrico, principalmente o olho direito. No pós-operatório ficou com uma área de aplanamento importante, principalmente no olho esquerdo inferior. E no olho direito ficou com essa área superior um pouco mais. Não, se bem que na dioptria até que não aumentou tanto, né? 42 e 29. É mais no gráfico que está aparecendo que ficou um pouco maior. Vamos lá, Rafael. Hum, Novamente, igual o caso anterior, essa córnea é tá. absolutamente normal. Não vamos nos basear só em cor, não. Vamos basear também o que cada cor significa. A diferença dessa aqui para essa aqui é mínima, é menos de meia dioptria. Então, a gente pode ter uma diferença superior e inferior até 1,4 dioptrias. Então, isso aqui são córneas absolutamente normais. Qualquer irregularidade de superfície, ou até mesmo quando o topógrafo faz as medidas, qualquer diferença entre os anéis de plástico pode dar imagens como essa. Você vê uma córnea, uma ceratometria baixa, praticamente esférica. Agora, a questão não é essa córnea que é muito normal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, foi corrigido praticamente 3 graus. Vocês observem que o K máximo aqui, observa, altera muito pouco. Quer dizer, enquanto você aplana uma córnea, todo tratamento de miopia, você aplana a córnea, você torna essa córnea oblada. Então, quando você faz esse tratamento, você corrige para cada dioptria, você aplana em torno aí de 60%, 70% de dioptria. Então, se você tem 3, você vai aplanar em torno aí de uma dioptria, uma dioptria e pouco. Que é o que aconteceu aqui, ó. Era 42,72, foi para 41,67. Então, não é 1 para 1. Você tem uma córnea de 40, faz 10 graus, não vai para 30. Ok? Então, olha essa pós-operatório. Tem alguma coisa que chama atenção, Rafael? Olha, o que me chamou a atenção mais foi essa área de aplanamento do olho esquerdo, que ficou mais inferior e nasal. Eu falei com vocês que o sonho de consumo é ter isso aqui, ó. Uma Sim. ablação centrada, homogênea. Isso aqui é uma ablação perfeita. Tanto uma hipermetropia que tornou essa córnea hiperprolada, foi até 46, quanto numa miopia que tornou essa córnea oblada, que foi até 39, 40. Olha o que é que nós estamos vendo aqui agora. É evidente que tem alguma coisa diferente aí, correto? Eu pergunto para Tá você, descentrado. isso é um problema? O que você acha? Não tem como a gente falar sem avaliar a qualidade de visão do paciente, o que é que ele achou da cirurgia dele. Bom, a gente pode dizer então que tem uma simetria importante no olho esquerdo. Se tem, como nós colocamos nas considerações, se isso tem impacto sobre a visão do paciente,
São outros 500. A gente não tem que tratar a topografia. Mas se tem impacto na qualidade de visão, a gente vai ter que tratar esse descentramento. Vocês entenderam a diferença? Uhum. Então vamos lá. Observa que a parte central da córnea, aqui a gente usa os 3 milímetros centrais. Do lado direito até legal. Do lado esquerdo está um descentramento bastante significativo. Então vamos ver o que aconteceu. Leia aí. Então, teve o flap incompleto, reduzida a zona ótica e aplicada laser no olho que teve flap incompleto, conduta inadequada. Em 99, voltou com baixa visual unilateral, com menos 1,75, feito novo corte, 180, aplicado laser. Problema: qual olho teve flap incompleto? Eu diria que o esquerdo. Teve flap incompleto em um olho e o cirurgião aplicou o laser, ou seja, não deveria ter aplicado. Lá nas considerações está lá assim, todo problema com flap, não aplique o laser. De preferência, faça um trans-PRK. Mas o colega aqui fez o laser. O que ele fez? Ele reduziu a zona ótica, porque o flap era incompleto, e aplicou o laser. O que acontece quando você faz uma aplicação de laser com uma zona ótica muito pequena? Frequentemente, você tem regressão de efeito. Ok? Então, a córnea aí que teve a hipocorreção, porque teve um flap incompleto, depois da aplicação do laser, qual olho que você acha que teve o problema aí? Eu diria que o esquerdo. Direito ou esquerdo? Ou ambos? Não, foi um olho só. Eu diria que o esquerdo. E ficou descentrado. Sim, eu estou te perguntando qual olho que teve o problema, o olho direito ou o olho esquerdo? Qual que você acha pela topografia? Esquerdo. Esquerdo. Bom, Esquerdo. outra coisa Você tá me também ouvindo? que você chamou atenção aqui, fale mais perto do microfone, por favor. Outra coisa Ah, tá que ok. você falou aqui foi o seguinte, essa área aqui em cima, gente, isso é um artefato. O laser é aplicado no centro. Então, o que vai acontecer? Essa diferença de curvatura, o laser, muitas vezes, aparece essas áreas muito curvas. Isso aqui, na verdade, é a área, ela é curva em relação ao centro, mas ela não tem uma elevação, ela é menos plana. Então, dá esse artefato. Isso é muito comum pós uma ablação miópica. Tá? Vocês vão ver muito isso. Surpreendentemente, Rafael, na verdade, o flap incompleto foi no olho direito. Ó. Estranho, né? Então, observa, essa paciente tinha 20 anos quando foi operada. E ela voltou com 42 anos, olha a refração. Olha o que a aplicação do laser com uma zona ótica pequena promoveu. Uma hipocorreção importante. Do outro olho, o que ela teve foi, na verdade, uma progressão natural da miopia por esses 22 anos aí. Observe aqui como é que está a topografia absolutamente regular, apesar de ter tido um problema com o flap. Qual que você acha que deve ser a solução aí, Rafael? Olha, se a paciente quiser, a gente pode sugerir reabordar esse olho direito dela. Ou às vezes até os dois. Só tem que ficar atento agora porque é uma paciente presbítera que vai precisar também da visão de perto. Perfeito, você foi correto. Se a paciente quiser. Porque essa paciente ela ficou aí, provavelmente, muitos anos sem óculos. Porque ela teve uma hipocorreção só no olho. Então, ela tinha uma visão Sim. monocular, mas ela ficou sem óculos. Agora, com 42 anos, se ela estiver desconfortável, porque uma paciente numa situação dessa, presbítera, ela praticamente usa óculos só para longe, ela não usa mais óculos para perto. Então, você pode propor para essa paciente um tratamento, no caso, uma hipocorreção num dos olhos e fazer uma hemetropia no outro olho, se a paciente quiser. Lembre que essa córnea, o problema dela não foi o descentramento do olho esquerdo, foi o olho direito.
porque o flap incompleto acabou que essa paciente tem também alguma irregularidade, porque o flap incompleto ele sempre deixa uma cicatriz. E o que é problema é que essa cicatriz é central. Com o tempo, ela praticamente desaparece, tanto que atualmente, observe, em 2020, a córnea estava muito regular. Mas olha o descentramento do olho esquerdo. Então, não vamos tratar exame. A topografia é um exame complementar. Se o paciente não tiver queixa, estiver assintomático, não estresse o paciente, como vocês viram lá nas considerações iniciais. E o ideal aqui é não mexer mais nesse flap. Lembrar que foram feitos 2 flaps. O primeiro com a plataforma de 140 e o segundo mais profundo com a plataforma de 180 para não fazer no mesmo plano do flap anterior. Jamais se deve levantar esses flaps. Você deve deixar ele quieto lá e faz um PRK, que é muito mais seguro e muito menos risco de você também ter uma ectasia aí. Ok? Perfeito, perfeito. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? A primeira vez que você mostrou sua topografia, eu pensei que poderia ser erro de exame. Na hora que foi fazer a topografia, o paciente olhou um pouquinho para o lado e a ablação não estaria necessariamente descentrada, parecia só uma questão de exame falho. Quando você mostrou agora essa topografia mais recente, é confirmado que foi uma aplicação descentrada. Conseguiu, na época, identificar a causa dessa aplicação descentrada, desse descentramento na ablação? Sim. Em 1998, a gente usava um laser chamado MEL 60. O MEL 60 ele não tinha eye tracker. Consequentemente, você dependia da fixação do paciente. Se o paciente não fixasse adequadamente, você poderia ter uma ablação descentrada. Hoje não acontece porque o eye tracker rastreia o movimento do olho. E se o movimento do olho for ultrapassar a capacidade de rastreamento do eye tracker, ele para o laser. Ele interrompe a aplicação do laser. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo, eu queria também suas considerações após os fellows, se você fizesse alguma consideração para enriquecer a discussão. Perfeito. Reinaldo, na realidade, nós tivemos uma ablação descentrada aí em ambos os olhos. No olho direito, uma zona óptica pequena, e no olho esquerdo também, tá? O tratamento foi, obviamente, descentrado. Como você já comentou, o MEL 60 era um equipamento que tinha um diafragma, tinha um anel de sucção que travava o olho do paciente, mas infelizmente a gente não tinha eye tracker. Então, se não houvesse colaboração do paciente, o paciente eventualmente movimentasse o olho durante a ablação com laser, a gente poderia ter um descentramento. Outro agravante que a gente tinha nessa época é que o tratamento era de zona óptica pequena. Os nossos tratamentos hoje em dia para ablação de miopia é zona óptica de 6,5, e na época esse laser, a zona óptica que a gente usava, default era 4. Então, realmente a chance de ter um descentramento era muito grande. Felizmente, esse laser aí foi aposentado. Vamos para o próximo? Alguém gostaria... Você enxergou descentramento nesse olho direito? A córnea é em ambos os olhos. Não, onde que tem descentramento no olho direito? No olho direito, você pode observar que você tem até um aumento de curvatura superior, né? Não, e no olho mas direito também negativo. Isso aqui é um artefato. Isso aqui nós vamos ver com muita frequência isso aqui. Isso aqui é a diferença quando o computador capta, fotografa os anéis de plástido, ele tem ele dá uma curvatura relativa. Aqui não foi ablado. Então, em relação ao aplanamento central, essa córnea ficou mais curva. Mas isso é um artefato, porque ela não foi mexida, ela não está mais curva. Essa córnea está absolutamente bem centrada e isso aqui é um artefato. Você vê que lá de cá também tem um artefato. Mas você vê que aqui tem um artefato até maior, mostrando que isso é artefato. Na realidade, a zona óptica aí do olho direito também foi muito pequena e realmente o problema de limitação do laser. Realmente não foi um tratamento que compatível com a qualidade de visão boa em ambos os olhos. Mas era o que se tinha na época, né? Então, olha aqui. Muito bem, vamos para o próximo então, Reinaldo. Olha o Orbiscan aqui, ó. Olha o centramento do Orbiscan aqui. Muito bem, como o Orbiscan é um tomógrafo, ele não é baseado em anéis de plástido.
Então, ele não gera esse artefato. Você percebe que a córnea está muito bem centrada. Então, vamos para o próximo. O Esse é Obscan o número do... 2V, Reinaldo, ele tem a fenda e tem os anéis de plástico também. Não, mas esse aqui é Esse aquela primeira... Orbiscan aí, esse Não, esse aqui Orbiscan não aí tem, é o que não. é o que está comigo atualmente. Eu comprei esse aparelho. Não, esse aqui não. Esse aqui é Mas de 1900. Esse aqui é de 2005. Nosso, você está o querendo outro dizer já que era o esse Orbiscan é o Orbiscan, não é o Orbiscan Z2, é o 1. Não, esse aqui é o É anterior. isso? O que o outro é da plataforma do Zywave, que é muito mais moderno do que esse aqui. Esse aqui era a primeira geração. Então vamos lá. Esse aqui é o Ok, então vamos lá. protocolo do prontuário, tá? Quem vai falar aí agora? Vamos convidar agora o doutor Rafael Raad para apresentar esse caso para nós aí, por favor. Ó, paciente feminina de 40 anos, proposto um PRK, menos 2,5 de miopia no olho direito e menos 3 com hipocorreção no olho esquerdo. É a topografia Esse é o pré-operatória, Rafael? Eu pós-operatório. não encontrei. Ah, Só acabei tem de a ver. pós-operatória. Isso é problema? Espera aí. Tem uma simetria, mas o K está dentro do padrão, né? Que padrão que você está chamando? Não, não. Ó. O olho esquerdo tem aumento de curvatura inferior. O que a gente observa aqui é E um descentramento horroroso. Sim. Observe que aqui está a cruzinha, o centro da córnea. Praticamente abrou todo num meridiano só, num hemimeridiano. Houve um descentramento muito importante. Do lado de cá também teve um descentramento inferior. Essa córnea aqui, a gente tem que pensar em quê? O que pode ter acontecido com essa córnea? Qual que é a suspeita, a primeira suspeita que você tem aí? Suspeita de complicação pós-operatória? Sim, sim. O que a gente deve pensar? Ectasia corneana. Uma ectasia, gente, claro. Uma ectasia, você tem que pensar que está fazendo uma ectasia. Tá certo? Essa ectasia pode ser inicial, ir para frente ou não ir para frente. Mas você tem que acompanhar se for uma ectasia. Então, há uma grande suspeita de problema. Você tem que estar atento com uma córnea dessa. Então, vamos ver o que aconteceu. Olha aqui. Isso aqui foi em 1909 o laser, topografia 911, e essa aqui... 2017. O que aconteceu? O que você acha? Continua sendo problema? Só um instante. Manteve, né? Continua simétrico. Continua assim, mas a curvatura continua igual. Bom, então você observa o seguinte, vamos lá. Há suspeita realmente de uma ectasia, mas com uma qualidade de visão tão boa, provavelmente não é uma ectasia. Para me falar que isso aqui é uma ectasia, eu teria que ter a topografia pré-operatória. Tá certo? Então, possivelmente, isso aqui, se foi uma ectasia, foi uma ectasia muito incipiente que não foi para frente. Você vê que desde 2009 tem quase 10 anos, 8 anos, né? E essa córnea continua. Era para ter prolado mais, né? Correto? Como é que é? Se fosse realmente uma ectasia, era para ter prolado mais a córnea até 2017. Não ter mantido o Depende se ela tivesse evoluído. Ou Porque não você pode ter uma necessariamente. ectasia incipiente, onde ela vai estar pouco hiperprolada. Então, aqui mostra que houve a correção adequada do grau, o paciente tem uma visão normal, tem uma hipocorreção no olho esquerdo, e esse paciente não tem queixa. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você vê uma córnea, essa córnea é muito feia. Porém, essa córnea não está trazendo nenhum prejuízo para o paciente. Esse paciente foi acompanhado de perto, porque eu fiquei com receio disso aqui ser uma ectasia. Mas ele se manteve estável, a qualidade boa, ou seja, olha aqui, a refração que ficou plano e menos 1,5, como foi planejado. Então, não é um problema, apesar de ter uma córnea com um descentramento importante. Então, eu estou mostrando casos de córneas irregulares, córneas assimétricas, para vocês
familiarizarem com esses padrões aí, que não é o ideal, mas pode acontecer. E se você assusta com isso, começa a pensar em fazer crosslink, começa a pensar em pôr anel, você acaba arranjando problema onde não existe problema. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Esse caso aí, para mim, eu jurava que teria sido um problema se eu não tivesse Sim, falado mas olha que agora, você viu? vê. Claro que você tem que pensar que é um problema. Você não pode nunca olhar para uma coisa dessa e falar que isso aqui está normal. Isso aqui não é o desejável. Mas isso está tendo É, alguma implicação na vida do paciente? Não. Se está com a visão boa, qualidade boa, não é problema. É um exame irregular, uma córdea irregular, mas que felizmente não comprometeu, não teve impacto sobre a qualidade de visão do paciente. Tá certo? E talvez o paciente não tenha também nenhuma. Não, se bem que a sensibilidade ao contraste está muito normal. Que às vezes se o paciente tivesse uma má qualidade, mas como esse olho está para perto, com uma hipocorreção, ele podia nem queixar da má qualidade. Mas não é o caso, porque ele tem uma excelente sensibilidade ao contraste. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo? Eu, Tranquilo? eu faria uma Reinaldo, tomografia. Para frente? Gustavo? na Cláudio? realidade, Cláudio está aí, Arnaldo? Então não, o pode falar. Cláudio não está online, não, nem o Cláudio nem o Lucas. Tá. Mas, na realidade, toda vez que a gente fez uma tomografia, uma topografia, e você observou uma certa irregularidade, a gente nunca deve concluir nada sem que você tenha um segundo exame realizado algum tempo depois, para você poder comparar. Às vezes, um paciente com filme lacrimal deficiente, um olho seco, pode causar um artefato que pode ser confundido com uma ectasia. Então, nunca dê diagnóstico apenas por um exame isoladamente. Gustavo, quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Vamos em frente. Não, só que no caso deles tendo disponível, uma tomografia poderia ajudar, e caso fosse uma ectasia, poderia se evoluir inicialmente, posteriormente. E aí conseguiria ter um diagnóstico mais Exato, precoce que tal uma ectasia em evolução. Aí tem exato. uma observação, Gustavo, que é o seguinte: quando você faz uma tomografia após a aplicação do laser, os índices vêm tudo alterado. Então, é difícil você concluir alguma coisa. É mais correto você acompanhar com topografia para você ver se essa irregularidade está evoluindo, se está havendo piora da visão, se está alterando a refração. Isso é mais importante. E nesse caso aqui, se observa que em 8 anos está a mesma topografia, não teve nenhuma alteração, não teve nenhum impacto, ou seja, não é problema. Ô, Vamos Reinaldo, para só uma frente. dúvida. Oi? No Só pós acrescentando aqui, Reinaldo, Ah, Não, pode falar. pós-operatório de cirurgia refrativa, pode falar, Gustavo. Não, sou eu, Rafael. No Não, pós-operatório, você Rafael. encontrando uma topografia dessa aí com essa suspeita de cone, você repetiria a topo em quanto tempo? Na realidade, é isso que eu estou querendo comentar. Topografias corneanas e tomografias realizadas no pós-operatório de cirurgia refrativa, elas são pouco úteis. A gente deve evitar fazer topografia com menos de 30, 60 dias, até porque ela vai vir com bastante artefato, olho seco, filme lacrimal bastante irregular. Então, eu normalmente evito fazer topografia com menos de 60 dias, justamente para você não ter uma topografia lá que pode erroneamente ser confundida com, eventualmente, até uma ectasia. Mais importante é você avaliar a qualidade de visão do paciente e a melhora da cuidado visual do que ficar fazendo topografia precocemente. E, eventualmente, se você observar alguma irregularidade na topografia, você vai repetir dentro de uma semana, 10 dias, para realmente avaliar se é um artefato ou não. Ok? Alguém exatamente. Você gostaria de tem que estar acompanhando de acrescentar perto. mais? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então vamos convidar o Vinícius aí para apresentar o próximo caso aí, por favor. Aqui está o prontuário. Paciente do sexo feminino, 39 anos, PRK feita hipocorreção, tratamento realizado, e aí essa é a refração pré-op. Menos 1,50, menos 0,75 no eixo de 20, plano, menos 1,75 no eixo de 170. Na topografia, a gente
observam uma córnea de um aspecto prolado, né? Com a ceratometria um pouco mais elevada, de 47,71, 47,74. E no pós-operatório, Vamos a gente primeiro continuar com percebe... essa. Vinícius, vamos primeiro Sim, analisar essa topografia pré-operatória. Você viu alguma coisa diferente, alguma coisa que preocupe nessa topografia? só essas áreas de maior curvatura, que a superior foi de 47,71 e 47,74. Veja bem, Vinícius, uma ceratometria baixa, 42, 43, 44, não afasta a ceratocone, mas uma topografia acima de 47,2 é altamente sugestiva de ceratocone. Então, toda córnea que tiver uma ceratometria mais alta, você tem que afastar a possibilidade de ceratocone. Então, essa córnea aqui é um ceratocone. Veja bem, uma perda de ortogonalidade, você tem uma córnea muito irregular. Então, isso aqui é um cone nipple. Um cone nipple, que às vezes não gera muito astigmatismo, porque ele é muito central. Observa que tem 0,75 e 75. Não gera grandes astigmatismos, mas isso aqui é um ceratocone muito evidente. Tá certo? Porém, na época, esse prontuário aqui é 786. Essa paciente foi operada há 20 e tantos anos. Na época, se considerava que cones incipientes, aqui é um cone incipiente, 47, já está no limite, um pouquinho acima, e baixas ametropias, tirar aí até 50 micra, se considerava seguro. Existiam muitos trabalhos mostrando a segurança do PRK em cones iniciais para baixas ametropias. Essa paciente com 39 anos, então, eu fiz uma hipocorreção, que já estava com 39 anos, e foi aplicada a quantidade de laser insignificante. Porque ela, além de tudo, ela não tinha uma hipocorreção. Então, pode dizer para você que foi aplicada aqui alguma coisa em torno aí de 30 micra, tá certo? Uhum. Que é muito pouco. Um epitélio tem 50 micra de espessura. Então, é muito pouquinho. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente não deve fazer excimer laser em ceratocone. Existe o protocolo de Atenas que fala que você faz o excimer laser e em seguida você faz o crosslink. É uma possibilidade para regularizar córneas e que alguns colegas fazem. Mas isso não é uma conduta aprovada para uso clínico. Então vamos continuar. Agora está o pós-operatório. O que você acha que aconteceu aí? Que acabou por aumentar essa área de ectasia, né? Essa área de maior curvatura corneana. Você vê uma córnea totalmente descentrada. irregular, né? Sim. Você vê uma simetria inferior, uma córnea muito irregular, aumentou o K máximo, 49, ninguém tem dúvida que 49 é um ceratocone, só que é o seguinte, essa paciente operou em 2001, nós agora estamos em 2011, ou seja, houve uma piora desse cone muito leve, pelo tempo de evolução. E observa o seguinte, isso aqui foi feito em 98, lá atrás eu já comecei a não fazer mais PRK em ceratocone. Então, eu comecei a acompanhar essa paciente, observa quantas topografias eu fiz, 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2004, até chegar a 2011. E essa paciente, felizmente, se manteve estável, como se falava a literatura da época. Observa que o índice de Rabinovich, que era o mais usado na época, era normal. Você tem que, abaixo de 60 é normal, entre 60 e 100 é suspeita, e acima de 100 é ceratocone.
Você observa que no olho direito era 10 e no esquerdo era 30. Então, quer dizer, olha como é que foi a observação do colega. Como não deu ceratocone indicado Excimer laser. Ou seja, já era um ceratocone que passou despercebido pelo colega. Alguém quer fazer algum comentário? Ou vamos para frente? Então, vamos ver aqui, ó. Essa paciente foi acompanhada desde 95. Observa a sorte. Porque isso é sorte. Uma córnea dessa, você ter uma sensibilidade ao contato. E realmente a paciente nunca reclamou. Observa que, aos 50 anos, ela voltou para poder fazer um óculos para perto. Apesar de uma córnea muito irregular, essa córnea não foi problema para a paciente. Não comprometeu a qualidade de visão, mostrando como é que uma topografia pode nos levar a erros diagnósticos. Você pode considerar que isso aqui, não, isso aqui eu tenho. Você pega uma topografia isolada dessa, hoje, a gente fala, não vamos fazer um crosslink, mas vamos acompanhar. Quem sabe isso não vai evoluir, como de fato não evoluiu, né? Então, nós estamos fazendo um follow-up aqui, gente, de 1998, 2008, 2010, 21 anos. E essa córnea continua sem problema, apesar de ter desenvolvido uma ectasia um pouco mais importante aí, mas não o suficiente para comprometer, que é um caso inusitado. Uma córnea tão irregular como essa aqui tem uma qualidade de visão tão boa e uma acuidade visual tão boa também. Estou mostrando como é que a gente tem que analisar com cuidado, porque se você fala com o paciente, ó, você está com ceratocone, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no Google. Aí ele vai pegar uma segunda, terceira, quarta opinião, e aí todo mundo vai falar com a paciente, isso aqui agora talvez vá para transplante, pronto. Infernizou sua vida. Por isso mesmo, mantenha o paciente com acompanhamentos periódicos, para ele não procurar uma segunda opinião, porque senão alguém vai infernizar a sua vida. Ok? Então, aqui um caso que não devia ter sido operado, tá? Felizmente, correu tudo bem, essa córnea acabou não dando problema. Mas podia ter dado problema. Não deu problema, provavelmente, porque foi tirada uma 30 micra, que é muito pouco para desestabilizar uma córnea. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo, puxa a língua desse povo aí. Quem não apresentou nenhum caso e comentou nada até agora, pessoal, tem alguém que... A Maria Luísa já apresentou aí algum? Não, não apresentei nenhum. Foi a Ana Luísa. Ok, então vamos lá, vamos para o próximo. Quer Então, e fazer você algum vai comentário apresentar ou vamos para para o nós. próximo caso? Vamos para o próximo. Reinaldo, é o que você comentou, o paciente que tem qualquer intercorrência, qualquer complicação em cirurgia refrativa, ele tem que ser acompanhado de perto. Em hipótese alguma, nós podemos deixar de acompanhar periodicamente um paciente que queixa que a qualidade de visão não está boa. Então, isso vale para a cirurgia refrativa como para qualquer procedimento cirúrgico oftalmológico. Se o paciente não está satisfeito com a qualidade de visão, nós temos que acompanhar de perto. Ok? Então, vamos lá, Maria Luísa. E se ele estiver satisfeito, você acompanha de perto também para ele continuar satisfeito, né? Porque numa situação dessa aqui, a gente não sabe se essa córnea vai desestabilizar ou não. Tá aí o prontuário, vamos lá. Cirurgia refrativa, pessoal, lembrar que já não dá alta nunca para paciente nenhum, né? Ou seja, o paciente que é submetido a qualquer procedimento refrativo, ele tem que ser acompanhado periodicamente. É porque ele vai ficar presbítero, ele pode ter outras ametropias aí com a evolução da idade dele. Então vamos lá, Maria Luísa. Paciente sexo masculino, 23 anos, em 2011, submetida a LASIK em ambos os olhos. No olho direito, menos 3,5, olho esquerdo, menos 3,75. Na topo pré-operatória, em ambos os olhos, a gente percebe que na região central está um pouco mais encurvado que a região periférica. Como é que você falou? A região central está um pouco mais encurvada que a região periférica, em ambos os olhos.
Claro, isso é normal. A córnea é prolada e tem um perfil Prolada. asférico. Isso aí é fisiológico, tem que ser assim. Você viu alguma coisa diferente, errada nessas córneas aqui? Eu não tô vendo, parece estar simétrico, A córnea é absolutamente superior e normal, inferior. né? Não tem assimetria, não É tem normal. um astigmatismo importante. Uma córnea esférica, não de astigmatismo, bem de astigmatismo. Então, a córnea é muito normal, uma ceratometria baixa, super normal. Mas olha o pós-operatório. O que aconteceu aí, mano? Aplanou a região central aí e teve uma descentralização, principalmente no olho esquerdo. Exatamente. Então, teve um descentramento no olho esquerdo, muito evidente. Observa o centro da córnea, o lado direito está até razoável, né? Mas olha o lado esquerdo. O que é que você acha? Você acha que teve problema? Isso aí é problema? Vai depender como está a cuidado visual dele pós-operatório. Perfeito. Então, vamos fazer o exame clínico e não vamos ficar fazendo conduta baseada em topografia. Observe a topografia. Absolutamente normal. Qualidade visual muito boa. Centramento sem nenhuma implicação clínica. Né? Felizmente. Né? Agora, se tivesse uma implicação, o olho tivesse com muita aberração, uma má qualidade de visão, você tinha que considerar um tratamento topoguiado para consertar aquela córnea. Nós vamos falar disso mais para frente. Vamos para outro caso Esse aqui. descentramento era por causa de quê, doutor? Esse laser antigo também? Na questão da... Veja bem, Na hora de... aqui, ó, essa córnea, esse aqui foi feito em 2011. 2011 Uhum. já tinha o laser, o Z100, não. Acho que é 2010 que chegou, né? Muito provavelmente, Reinaldo, era o Z100 mesmo. É. 2011 já era o... Foi naquela fase de transição entre o MEL 60 e a plataforma Bausch Lomb. Tem alguns casos que acontecem em refrativa que a gente fica sem entender. Por que teve um descentramento se o laser tinha eye tracker? É uma coisa que fica difícil. Qualquer explicação é tão boa quanto nenhuma. Então, teve. Então, o importante aqui agora como é um caso isolado, porque se tivesse descentramento em todo mundo, você tinha que procurar uma causa no laser ou no cirurgião. Mas como é uma situação excepcional, então a gente tem que observar se isso tem implicação clínica ou não. Mas eu não tenho explicação por que teve esse centramento. Embora a gente tenha que lembrar que o gráfico de cor aqui, ele chama muita atenção. Mas se observa que se esse descentramento fosse muito importante, geraria um astigmatismo na córnea. Essa córnea é praticamente esférica, assim como a outra. Ou seja, esse centramento aqui, a curvatura aqui, ó, está em 38,5. Observa que essa aqui do lado, 38,85, ou seja, menos de meia dioptria. Esse gráfico de cores, às vezes, ele nos confunde mais do que ajuda. Então, o descentramento ele não é tão importante baseado no padrão da córnea, mas o padrão de cor, você tem a variação de uma córnea pode variar 20, 30 vezes em dioptria. No entanto, o padrão de cor aqui você tem mais ou menos uns 10 tipos de cores. Então, essa azul aqui é 38 e 38, essa aqui é 38 e 85. Meia dioptria totalmente diferente de cor. Então, tudo isso aqui tem uma diferença insignificante. E como a área central ela está homogênea, porque isso aqui é a diferença insignificante, e a gente usa os 3 milímetros centrais, explica a excelente qualidade de visão e a excelente visão. E observe que mesmo à noite com a pupila dilatada, o paciente tem uma boa qualidade de visão. Mas o descentramento não é tão grande quanto parece pelo gráfico de cor, não. Ficou claro para vocês? Sim. Então vamos para frente. Arnaldo, quer comentar alguma coisa? Gustavo? Quer comentar alguma coisa, Gustavo?
Vamos Nada a em frente. comentar. Então, doutor Rafael Salinas, vamos para o próximo caso aí. Então, vamos lá. Vamos sim. Caso 6. Aqui também eu não tenho a topografia pré-operatória, tá? Mas foi feito um PRK em 2008. Olha a topografia Tá, pós-operatória. Isso é problema? Ó, essa é de 2000. Aqui A está de cima é mostrando. de 2008 Aqui, e ó, 2008. menos As duas são 4 foi. pós. Isso, as duas Tá. são pós. Uma de 45 dias e a outra. Deixa eu ver. E a outra com 4 meses depois, né? Aqui com 2 meses e aqui com 4 meses. Aqui eu tenho a ceratometria pré-operatória. 43, Uhum. 44, 43, 45. Certo. O que chama atenção nesse caso que é preocupante? Ó, visualmente chama atenção aquela parte mais pro lado inferior no olho esquerdo, que a gente deveria se preocupar com a ectasia. Perfeito, A apesar aquilo que eu curvatura, comentei. Olha, observa. Uma isso, paquimetria, uma ceratometria baixa não afasta a ceratocone. Aqui tem um padrão isso, perfeito. evidente de ceratocone. Vamos Uhum. combinar. Isso aqui, até que se prove o. Não, isso aqui é pós-operatório, desculpe. Isso é pós, isso é pós. Tá, isso é pós-operatório. Então, o que você acha que pode estar acontecendo aí, Rafael? Então, ou tinha um ceratocone incipiente que não foi identificado antes do Perfeito. PRK, ou é uma ectasia pós-PRK que está se iniciando, mas muito, muito precoce, né? Para 45 dias de pós-op. Perfeito, você falou a coisa correta. A ectasia, gente, ela ocorre nos primeiros meses. Não é imediata, assim, com 40 dias, 60 dias. Ela tem um efeito assim um pouco mais tardio. Embora, se você, por exemplo, uma córnea muito fina, você faz uma ablação muito profunda, você pode descompensar essa córnea rapidamente. Mas uma coisa que me chama atenção aqui é que na refração, esse paciente tinha um astigmatismo, embora pequeno, com um eixo oblíquo. Eixo oblíquo, observe aqui, 150, não é fisiológico. Tá? Na ceratometria tem, nas duas refrações aqui tem, na refração tem, e aqui também, embora tenha uma córnea espessa e tenha a idade baixa, né? 24 anos, aumenta o risco de ectasia. Bom, o que você acha? Isso é problema ou não é problema? A gente não tem como afirmar ainda se é problema. A gente vai acompanhar o paciente e ver o resultado também da qualidade de Perfeito. visão dele. Eu fiquei muito preocupado com esse caso, que é paciente meu, tá? Eu fiquei muito preocupado. Então, pedi um Pentacan. Nessa época, a gente tinha que pedir o Pentacan fora, porque a gente não tinha lá na Ocular Laser. Observe que a córnea estava com 466 microns, espessura razoável. Os índices aqui tudo alterado, mas isso é normal depois de uma cirurgia. Tá? Isso, por isso que não adianta ficar pedindo esse exame para acompanhar a ectasia, porque já vai vir todo alterado. O colega lá sugeriu a possibilidade de algum problema de cicatrização, etc, etc. Então, observe. Então, o que você tem que fazer quando você vê uma situação dessa? É acompanhar esse paciente de perto. Então, eu te pergunto, depois de tanto tempo aqui, foi operado em 2008, e foi acompanhado seguidamente, todos os anos, até 2020. Sim. Você Manteve acha o mesmo padrão. Não teve evolução, não. Perfeito. Será que isso é uma ectasia? Não. Ou não progrediu. Se for uma ectasia, não progrediu. Exatamente. Como a gente não tinha topografia pré-operatória, você não pode afirmar que isso aqui é uma ectasia. Tem o padrão de ectasia, incipiente tem, nos dois olhos, repara para você ver. Tá vendo? Nos dois olhos você tem uma suspeita de ectasia. Mas o que acontece é o seguinte, essa paciente, esse paciente, na verdade, ele tinha, gente, era um raise. E esse raise é que provocou essa irregularidade na córnea. Por isso que é importante você avaliar a visão do paciente,
fazer uma boa biomicroscopia para você encontrar alguma outra causa que não ectasia, né? Então, o paciente foi, teve um Reis e tal. Mas, com o tempo, o Reis melhorou. Mas a córnea não melhorou. A córnea continuou com esse abaulamento inferior. Então, se você não tem nada na topografia, na biomicroscopia que explique esse abaulamento, você não tem dúvida que isso é uma ectasia. Que, felizmente, pós-PRK, gente, a maioria das ectasias ocorre pós-LASIK. Pós-PRK, você muda muito menos a biomecânica da córnea. Então, esse paciente, observe que em 2018, foi operado em 2008, 10 anos depois, eu já estava explicando para esse paciente, ó, todas as consultas, de uma possibilidade de fazer um crosslink, que ele tinha que voltar periodicamente, a córnea tinha uma boa espessura, mas isso não é motivo de não ter ectasia. Uma córnea fina pode ser uma córnea resistente, e uma córnea espessa pode ser uma córnea frágil. A biomecânica não guarda uma relação direta com a paquimetria. Então, é um problema, porque o paciente teve uma ectasia. A vantagem é que esse problema não teve uma repercussão maior para o paciente. Mas você vê que a visão já não é aquela visão normal, né? Observa, ele ficou um resíduo aqui, que não traz grandes transtornos, mas ele já tem perda de acuidade visual, mostrando que está tendo algum impacto sobre a visão desse paciente. Então, é acompanhar muito de perto, orientar que tem um problema e orientar que esse problema tem solução, por isso ele deve fazer um acompanhamento periódico. Muito bem. Perfeito. Quem quer comentar Deixa eu alguma fazer uma coisa aí? pergunta. Como é que é? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Reinaldo. Deve. No primeiro caso que a gente viu, tinha um Reis justificando um aplanamento da região inferior da topografia do paciente. Nesse caso, o Reis está justificando um encurvamento, um abaulamento dessa córnea. Então, o Reis pode causar qualquer tipo de Não, irregularidade na topografia? não. Boa pergunta, não. Eu estava achando que era por causa do Reis, porque tinha um Reis mais significativo, mas com o tempo o Reis foi desaparecendo e esse encurvamento ficou. Então, na verdade, não justificava eu estar pensando em Reis aqui, mesmo que fosse um Reis importante. O Reis, normalmente, ele dá um aplanamento e não um encurvamento. Então, lembrar que isso aqui foi em 2008, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, 18, 17 anos atrás. Então, na verdade, quando você tem um Reis, você pode esperar um aplanamento. Quando você tem alguma cicatriz, espera um aplanamento. Isso aqui eu fiquei talvez induzido pelo laudo do Pentacam. Eu não tinha experiência naquela época. Olha o que o colega colocou. O aspecto de curvamento inferior por cicatrização anômala. Cicatrização anômala, leia-se, Reis. Então, eu preferi acreditar no colega do que assumir que tinha uma ectasia. Mas, na verdade, esse paciente teve foi uma ectasia. Tá bom? Perfeito, obrigado. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Muito bem. Então, vamos para frente. Então, vamos lá, vamos convidar agora a doutora Ana Luísa, novamente. Então, olha isso aqui. Sinceridade e transparência. E sem pânico, né? Nós somos o piloto desse avião. Se você entra em pânico, os passageiros tudo vão ficar em pânico. Então, você deve ser sincero que tem um problema, explicar o que é o problema e, principalmente, explicar o que você tem que fazer para isso não virar um problemão. Vamos lá. No caso 7, agora, paciente de 22 anos, submetida a PRK, AO. Agora, é 0,75 aí a refração? Acho que é, né? 0,75 com 0,75 a 170, menos 1 com menos meio. A 180. Esse é a topo pré-op, né? Isso aí é pré-op. E a topografia é pré-op também. E aí está a paquimetria.
a PAC dela tá boa. Agora, a topografia, a gente vê uma irregularidade também, uma assimetria, né? Principalmente mais no olho esquerdo. Olha aqui, quem está falando aí? Saiu, Ana Luísa. A Ana Luísa, tá. Luísa, vamos nos ater aos números de ceratometria e não às cores. Olha essa Uhum. aqui, 43,62. Olha essa aqui, 42,91. É uma diferença muito pequena. Então, quando tem um astigmatismo muito pequeno, é a favor da regra. Então, é uma córnea normal. Não Tá dando espere uma parâmetro. córnea tá toda a mesma cor, que isso não existe. Você não vai Uhum. encontrar. Dificilmente você vai encontrar uma topografia igual aquela que eu mostrei lá na frente, ou lá atrás. Entendeu? Pequenas alterações, até de superfície, pode provocar essas diferenças de cores. Isso é insignificante, tá bom? Sim. Mas é lógico que no início a gente começa a ver pelo em ovo, é normal. Mas a gente, com o tempo, a gente vai começando a familiarizar com isso. Então, você vê algum problema aí para operar esse paciente? Não. Então, vamos para frente. Operei. Olha aqui. E agora? Deixa eu ver aqui, observa. Quando é uma metropia muito baixa, praticamente não muda a ceratometria. Olha para você ver. 43, 42, 43, 43. Quer dizer, praticamente é a mesma coisa. Mas, olha que trem esquisito aqui. Tem uma coisa aí que chama atenção. O que é? Não é essa irregularidade da córnea. Isso continua não me preocupando. Ponto mais curvo, 2 dioptrias acima da ceratometria média, inferior. Mas aqui é o seguinte, ó. Se a gente for ver, observa. Aqui é 45. Aqui é 43,5. Quer dizer, Eu estou falando da pós-operatória. tá. Não, aqui sim. Aqui tá Eu estou falando. totalmente errado. Tá totalmente, tá com problema. Eu estou falando, o ponto mais curvo, 2 dioptrias acima da ceratometria média. Perfeito. Tá com problema. Agora, eu pergunto, o que te devia ter preocupado nesse caso? Que foi relevado. Ou seja, que eu não prestei atenção. Ou que eu não valorizei. O índice de assimetria superior e inferior? Não. Não tem, como eu falei, não tem uma simetria que pudesse preocupar. Tem um fator aqui, gente. Desculpa, idade. Idade, gente. Olha a idade, 22 anos. Só que nessa época a gente não tinha Pentacan. A gente tinha o Orbiscan. Uma situação dessa, a tomografia, um paciente jovem, a gente tem sempre que tomar cuidado. Embora essa córnea aqui não me preocupasse. Mas vamos ver se isso aqui virou problema. Mas você fala a preocupação, doutor, Oi? você fala, a minha dúvida que você falou, o que deveria ter levado em consideração era a idade, de 22 anos. Sim. Mas Eu devia aí ter o ideal tomado. seria a tomografia, então, por causa da idade, não considerar só a topo, né? A topo não me chamou a atenção, mas a Uhum. idade devia chamar. A idade é um fator de risco de ectasia maior do que a paquimetria. Tem uma paquimetria muito boa. Quer dizer, é A uma PAC coisa eu vi, inusitada. Hã? a PAC eu tinha visto, não tinha visto problemas, mas é por causa da idade, então, né? Você tirou pouquinho, olha aqui para você ver. Aqui tirou um e pouco, quer dizer, tirou aí 20 micra. Pelo amor de Deus, uma core de 550. Vai ficar com 530, ter uma ectasia? Pelo amor de Deus. Mas, felizmente, observa que a qualidade de visão estava perfeita e observe o que foi acontecendo com o tempo. A córnea foi normalizando. Nesse caso aqui, eu atribuí esse encurvamento ao Reis, mas isso não é a resposta normal de Reis. Normalmente você tem um aplanamento. Isso aqui realmente a única explicação foi o Reis, mas não é o que a gente observa. Mas como acabou o Reis
a visão, a qualidade visual excelente e uma córnea com um padrão bastante regular, então o Reis ficou como o bandido da história aí. Ou seja, não desenvolveu uma ectasia. E realmente seria um absurdo, né, gente? Uma córnea de 550 micra, tirar 30 micra, um eixo ortogonal, quer dizer, um astigmatismo a favor da regra. Uma coisa dessa ectasia, tinha que largar de parar com fazer refrativo. Mas, realmente, todo paciente jovem é muito importante fazer uma tomografia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Arnaldo, Gustavo? Doutor Reinaldo, Sim? então até quantos anos que você considera esse paciente jovem para fazer tomografia em todos eles? Que é obrigatório a tomografia, no caso. Veja bem, a topografia nunca é demais, mas eu não vejo necessidade de você fazer em todos os casos. Mas veja bem, se o paciente é jovem, pode ser 22, pode ser 24, 25, 26 anos. Depende da quantidade de ametropia. Se um paciente tem uma ametropia alta, eu vou pedir em todo mundo, independente da idade. Se ele tem uma córnea mais fina, eu vou pedir em todo mundo, independente da idade. Se ele já tem uma córnea suspeita, mais um motivo para pedir. Então, a gente só tem que considerar todo o quadro. Não é só a topografia, ou só a paquimetria, ou só a refração. Com o tempo, vocês vão vendo os exemplos que a gente vai mostrando aí, isso vai ficando mais claro. Não, perfeito. Nesse caso aí, só a idade mesmo, né? Porque o restante a gente viu que Só estava a tudo idade, o normal. restante não nada. Pelo amor de Deus, fala que essa córnea está alterada, né? Agora, me assustou. Mas como eu acompanho o paciente ad eternum, eu cheguei a acompanhar a ponto dessa córnea normalizar e eu ficar tranquilo, tá? Mas realmente não é comum esse padrão de Reis, não. Mas não tinha outra explicação. Aqui está o prontuário. Vamos lá. Problema ou não? Quem vai falar agora? Chamar o Vinícius para falar esse último caso aí. Vamos lá. Então, paciente sexo masculino, 30 anos. Em setembro de 2011, foi submetido a PRK em ambos os olhos. A refração prévia -1, -0,50/45 e -1,25, -0,25 no eixo de 150. Uma PAC de 517 e 502. Aqui na topografia, a gente percebe uma córnea também de um aspecto crolado, igual da última que eu tinha apresentado. Porém, a questão da ceratometria parece um padrão mais próximo à normalidade, sim, não parece haver nenhum aspecto que me levante a hipótese de ectasia ou algo do tipo, não. Veja bem. Essa topografia é pré e pós. Essa topografia é Alguém pré ou acha pós? alguém acha essa topografia normal? Alguém suspeita dessa topografia? Essa topografia é pré ou pós? Não, pré. Como eu disse, ponto mais curvo, duas dioptrias acima da ceratometria média, eu suspeitaria. Aqui a gente vê um E outra coisa é o seguinte, cilindro oblíquo, eu suspeitaria. Cilindro oblíquo, essa simetria, duas dioptrias, ponto mais curvo, duas dioptrias a mais do que a ceratometria média, eu suspeitaria. Tá. É verdade, o cilindro oblíquo, ele sempre deve ser um motivo de suspeita. Aqui no caso, não é tanto porque o cilindro é praticamente insignificante, né? Meio e 0,25, mas não é fisiológico um astigmatismo oblíquo. Uma córnea que está abaixo da espessura média. Então, são dados, gente, são sinais que a gente vai coletando no caso. Então, realmente isso aqui, gente, até que se prove o contrário, é um ceratocone. Incipiente? Sim, tanto que a visão está normal. Um ceratocone aqui, que a gente chama de incipiente. Lá de cá, é difícil até você dizer que tem um ceratocone. Mas do lado de cá, a gente não tem dúvida que isso aqui tem um padrão de ceratocone. Então, vamos ver o que foi feito. Alguém tem dúvida que isso aqui é um ceratocone?
Ou alguém tem alguma dúvida por que é um ceratocone? Então, vamos lá. Então, deixa eu ver se o paciente foi operado. Aqui, deixa eu ver, setembro... Não, isso aqui tudo é pré-operatório. Olha o Pentacam. Correto. Por que foi pedido o Pentacam? Padrão de ceratocone, não foi pela refração nem pela idade, mas uma córnea mais fina com padrão de ceratocone, é mandatário você esclarecer esse diagnóstico. O que é que vocês estão vendo de diferente aqui nesse Pentacam, nesse Orbiscan? Bom, para quem não está familiarizado com Orbiscan, a gente tem que olhar no Orbiscan a diferença aqui é elevação posterior. Elevação anterior, ceratometria e mapa paquimétrico. A gente tem que olhar no mapa de elevação posterior a diferença da área mais elevada da mais plana. Isso aqui é baseado na chamada Best Fit Sphere, ou esfera que melhor se acopla a essa córnea. Observe que tudo que está acima do verde é mais curvo, é mais elevado. Desculpa, isso aqui não é curvatura, isso é elevação. E tudo que está abaixo do verde, aqui está o verde, ó. Cadê o verde? Está aqui. Aqui, ó, 0. 0 é o verde. Estão vendo o mouse aí? Pô, mas nem Sim, responde. sim. Gente, Sim. a impressão que eu estou falando para as paredes aqui. Olha aqui. Ah, a gente está te escutando, doutor. Aqui, ó. Ao 0 aqui. 0 é o nível, vamos dizer, do mar. Tudo que estiver acima do nível do mar é cor mais escura. E aqui em milímetros. Ou micra, né? Não, aqui é milímetro. Então, você observa que aqui está uma parte mais elevada em relação ao mar. E o azul é tudo que está abaixo do nível do mar. Então, é negativo. 0,015 milímetros, 0,050 e tal. Então, essa diferença entre a elevação posterior e a parte de depressão posterior, a gente chama de índice de Rausch. O índice de Rausch está sendo mostrado aqui. A pessoa passa o mouse aqui, vê que está então de 45, passa o mouse aqui, está em torno de menos 30, menos 45 menos 30 vai dar 85. Aqui no caso deu 8,59, que é normal, acima de 100 ele é alterado. Aqui 50 também normal, o Rausch normal. É um dos índices mais importantes do Orbiscan é o Rausch. O mapa paquimétrico, você observa que a diferença da paquimetria central para a paquimetria periférica é pequena. Não tem uma grande diferença. Isso mostra uma córnea normal. Quando é uma córnea patológica, aqui está 450 e aqui na periferia está 600, 700. Há uma grande diferença. Essa progressão de espessura em direção à periferia, a gente chama de mapa paquimétrico. E também tem no Pentacam. Então, é um Orbiscan normal, apesar desse aspecto de ceratocone. Vocês entenderam a interpretação do Orbiscan? Sim. Observe que, olha como que eu valorizo a topografia. A topografia por anéis de Plácido, ela é mais sensível para detectar alterações da curvatura anterior. Observe que no Orbiscan ela não detectou nada. É uma córnea absolutamente regular. Mas aqui é mais importante, porque é mais sensível. Mas, como muitos ceratocones começam na superfície posterior, a superfície posterior dele está normal. A elevação posterior está normal. Então, observe que o ponto mais fino está próximo ao centro. Isso é fisiológico. Quanto mais distante o ponto fino estiver, maior o risco de ceratocone. A córnea mais fina é temporal inferior. Então, quando esse ponto temporal inferior está muito afastado do centro, você considera um risco maior. Observa que aqui ele está no quadrante temporal inferior, mas está próximo ao centro da córnea. Ok? Então, está o índice de Rausch aí. Esse paciente, então, foi operado.
uma córnea mais fina, um sinal um aspecto de ceratocone, mas baseado na tomografia de córnea, uma córnea normal. Mas observe o pós-operatório. Isso é problema ou não é problema? O que vocês acham? Não dá para a gente definir ainda. Como é que é? Não dá para definir ainda. Tá, Teria que mas pelo menos acompanhar para ver se suspeita isso você tem produz que ter, né? hemostasia. Você vê Tem que que ter. aplanou o Suspeita de centro. ectasia. É. Sim. Então vamos ver o que aconteceu. Observe, gente, que essa córnea, ela realmente tinha uma curvatura aumentada inferior, que não foi detectada pelo Orbiscan. Observe que ela se manteve desde 1911, periodicamente repetindo. Observe que aqui está ela. E esse paciente está absolutamente assintomático. Todos os índices do topógrafo normais, mostrando que o fato de você ter uma topografia com uma simetria inferior, isso não significa ceratocone. Há uma grande probabilidade, mas se você tem um tomógrafo, você pode afastar o ceratocone nesse caso, que foi o que foi feito. Mas aquela irregularidade que não foi mostrada no Orbiscan, nós detectamos no topógrafo de anéis de plástico. Ok? Então, aqui é o mesmo caso. Observe que esse paciente foi operado em 2011. Olha a refração dele. Em 2017, 6 anos depois, estava plano. Observa a topografia. Só que depois ele desenvolveu uma conjuntivite. Uma conjuntivite viral, cheia de epitélio, infiltrados subepiteliais. Aí deu essa deformação no olho direito pelos infiltrados, tá certo? Mas foi melhorando progressivamente, visão de 0,9 e 1 sem correção. Ou seja, essa imagem pré-operatória e essa imagem pós-operatória não geraram nenhum problema para o paciente. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Vocês estão achando isso aí muito complicado, gente, ou não? Ou está tranquilo? Tudo tranquilo, doutor Complicado. Reinaldo. Não entendi. Casinhos difíceis de resolver, mas tá dando para entender. Tá. Mas se vocês ficam calados, eu acho que vocês estão aprendendo tudo, estão sabendo tudo. E o que eu vou fazer? Eu vou passando. E vocês Eu deixam acho que não, vocês não deixam sei de tirar as vocês, dúvidas, entendeu? Vamos para mas eu frente. acho Mais um caso aqui. Vamos lá. O que é? eu acho que a gente tem um pouco menos familiaridade com o Orbiscan. Não, com certeza. O Abscan, Mas, gente, é uma tecnologia que ficou para trás, porque com o Pentacan hoje, você não vê mais trabalhos falando de Orbiscan. É um aparelho muito bom, muito bom. Ele tem sua utilidade, mas ele não substitui o Pentacan pela a quantidade de índices que o Pentacan hoje apresenta, tanto o Pentacan quanto o Galilei. Mas é um exame realmente muito bom. Vamos lá. Então, vamos lá, Quem vai falar? Reinaldo, o doutor Rafael Raad agora. Vamos lá. Vamos lá. O Cliente Arnaldo, desde aquele que eu 2002. comentei. Só um minutinho. É aquele que Claro. eu comentei com vocês na apresentação do curso, gente. Às vezes, eu e o Arnaldo não concordamos. E é normal não concordar. Então, quando você tiver alguma coisa que você não concorda aí, Arnaldo, pode Não, deixa discordar, porque vai comigo. ser bom para a gente poder discutir, para que os nossos fellows vejam que não é tão simples assim de achar que tudo é muito transparente. Não, às vezes você tem que ter muita, vamos dizer, muita experiência, e coisa que vocês não têm ainda. Então é normal essas dúvidas de vocês. Vamos lá. Com certeza. Como é a primeira semana, nós estamos fazendo uma semana light para eles não ficarem traumatizados. Então vamos lá, Rafael.
Ó, cliente desde 2002, uma médica, sexo feminino de 29 anos, usuária de lente de contato gelatinosa. Veio em 2013 para avaliar a cirurgia refrativa. Menos 1,5 no olho direito e menos 1,5 a meio a 180 no olho esquerdo. Na topografia, o aumento de curvatura inferior no olho direito. No olho esquerdo, maior na parte superior, mas também na parte inferior. Se você tem um encurvamento igual superior e inferior, você fala que isso aqui é uma córnea simétrica, tem um astigmatismo ortogonal simétrico. Você não fala que tem encurvamento superior e inferior. Você fala que você tem um bow tie simétrico. Sim. Certo? Diferentemente do olho direito. Mas o esquerdo tem uma ceratometria elevado. Suspeita, 47,4. E aí? Isso é problema ou não é problema? Eu pensaria que sim. O que é que você faria? O que é que você faria com as pacientes? Não vai operar? Ou o que é que você faria? Outro exame? O que é que você faria? O Pentacam. Você contraindicaria a cirurgia? Não, eu pediria mais um exame para poder avaliar. Tá. Não é a conduta correta. Se você sabe que essa paciente é usuária de lentes de contato, a primeira coisa que você tem que fazer é suspender o uso da lente. É verdade. Isso nós já vimos aqui hoje. Então, você observa que continua o bow tie simétrico e observe que desapareceu aquela assimetria inferior e também normalizou a ceratometria. Já está abaixo de 47. Então, é um órpode. Eu falei com vocês lá atrás, qualquer lente pode deformar a córnea causando um órpode. A lente gelatinosa. Não pensei. As pessoas acham que é só lente rígida. Não, gelatinose também causa o órpode. Ok? Então, uma córnea sem problemas, a paciente, então, foi operada. Certo? Lembrando que, observe, que uma coisa que é muito importante. Eu fiz essa topografia no mesmo dia, essas duas aqui. Quer ver? Ó? Janeiro, agosto de 2013. Janeiro, agosto de 2013. Estão conseguindo ver aí? Uma topografia, quando eu vi que deu essa imagem, eu pensei, isso é lente de contato. Eu pinguei um lubrificante para melhorar a superfície, aquela assimetria inferior desapareceu. Olha aqui também como é que a curvatura diminuiu. Então, o que foi feito aqui foi suspender o uso de lente de contato. Mas, olha o que aconteceu depois de um tempo sem lente de contato. Uma baita simetria inferior. Então, essa paciente não foi operada. Olha que interessante. A topografia foi alterada pela lente e depois que o paciente ficou mais tempo sem a lente, essa assimetria apareceu. E voltou a ter uma ceratometria mais alta. Então, gente, alguém perguntou quanto tempo? Depende do tempo que levar para a córnea se normalizar. Então, essa paciente não foi operada porque ela tem realmente um ceratocone. Então, é um problema. Perguntas? Alguém quer fazer algum comentário? Reinaldo, só Arnaldo? lembrando que ceratocone, toda ectasia corneana, é uma contraindicação para aplicação de laser. Existem outras opções para a gente fazer a reabilitação visual dos nossos pacientes portadores de cone que não passam pela aplicação de Excimer Laser. Não faz sentido você, uma córnea aberrada, deformada, com afinamento, você reduzir mais ainda a espessura corneana para tentar normalizar ela. O resultado inicial muito provavelmente será bom, mas Perfeito. a chance de você piorar a situação dessa córnea realmente é muito grande. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre o protocolo de Atenas e outros recursos terapêuticos aí que ainda não são contemplados com a aprovação de se tratar de um procedimento civil.
Ok. São quantas horas aí, Arnaldo? São 9 horas, Reinaldo. Vamos para o último caso, então? Vamos chamar mais aí o um caso aqui. Eu estou doutora até Maria Luísa. desanimado, eu estou até desanimado com essa turma, porque essa turma está tão apática que É isso me porque, dá um na trabalho realidade, a muito primeira aula, grande. Reinaldo. Não, mas tudo bem. Mas a primeira aula, mas eu não quero esse pessoal dormindo aí, não. Porque a sensação que eu tenho aqui é que eu estou olhando para mim mesmo, porque ninguém responde. Não, Vamos é lá, porque o hein? pessoal ainda E está se meio continuar acanhado. assim, nós vamos ter que mudar a estratégia do curso. Vamos lá. Vamos lá, Maria Luísa. 28 anos, 2012, o paciente veio para cirurgia refrativa, usuário de lente de contato da marca Cuvie. Tinha uma refração de -2 com -1 a 90 e o olho esquerdo de -2,5 com meio no eixo de 90 também. Essa topografia é pré-operatória? Pré-operatório. Para uma PAC de 584 e 579. Você vê alguma coisa errada com essa topografia? Calma aí que eu estou avaliando. No olho, você vê que esse daí tem significativa diferença, que inferior aí está mais curvo, né? Você vê Você que tem uma simetria inferior no olho direito, né? isso, de um valor de 54 para um verdinho que está no valor de. Como é que está tampando aqui? Um Uma valor de córnea. 47. Olha a ceratometria máxima, 50, 48. Uma córnea acima de 47, a gente tem que suspeitar de ceratocone. 48, 50, dúvida que seja um ceratocone. Certo? Não há dúvida. Embora você possa ter pequeno astigmatismo, você ter uma boa visão, e às vezes a deformação da córnea, o cone é muito central, e muitas vezes ele não compromete a qualidade de visão. Fica uma areazinha mais regular e o paciente enxerga bem. Agora aqui você observa o seguinte, você tem uma área aqui de extremo aplanamento em relação a esse ponto aqui que está mais curvo. Isso aqui chama muita atenção. Isso não é um padrão de ceratocone típico. Aqui você tem um ceratocone, provavelmente ceratocone, um nipple central, com a córnea de 50 dioptrias, K máximo. Mas aqui você tem um padrão diferente. Não é comum você ter do lado vamos dizer, da maior curvatura do ceratocone, uma área de tanto aplanamento. Isso aqui não é o padrão do ceratocone, embora seja uma ceratometria e lembre também o ceratocone. E principalmente porque o ceratocone é bilateral. Então, ele pode ter fenotipicamente, ele pode ser monocular, mas geneticamente ele é binocular. Tá certo? Então, você acha que isso é problema ou não é problema? Eu acho que tem um problema aí, sim. Mas. Então, Tá realmente, a gente meio. tem que achar, né? Então, novamente, gente, o paciente usa lente de contato, gente. Acabamos de ver um caso. Suspende o uso da lente de contato. Então, o que aconteceu? Essa paciente tinha uma ceratite importante pelo uso de lente de contato. Observe que só de suspender o uso da lente de contato, observa, a ceratometria foi para 46, no outro olho, que era 50, foi para 47. Então, isso aqui após 23 dias, sem lente de contato e com uma ceratite importante no olho direito. Vamos continuar. Tá aqui, tá. Olha como é que estava, suspensos da lente de contato. Olha a córnea aqui depois de 1 mês sem lente de contato. Você vê alguma coisa errada com essa córnea aqui? Agora eu vejo menos erro, menos problema. Você vê algum Porque tá problema? tudo no valor de 45, 46 aí no lado Não, direito. observa o seguinte. Ela tinha aqui do olho esquerdo uma córnea de
48. Isso. Paciente de 28 anos com uma ablação aí de mais ou menos 36 micra. Uma córnea de 580, 579 micra. Operamos ou não operamos esse cara? Falei que é acima de 47. Já é característica de uma ectasia, né? Mas eu falei com vocês também que lá na década de 2000, entre 2000 e 2010, eram muitas publicações dizendo que ceratocone incipiente, você pode fazer um PRK com até 50 micra para poder corrigir baixas ametropias. Aqui, duas e meia dioptria, 3 dioptria aqui, você vai tirar em torno de 36 micra, de uma córnea de 580, 579. Então, essa paciente, depois que a córnea normalizou, isso nós estamos falando lá de 2010, 2012, 2013, foi feito um PRK e a paciente evoluiu muito bem. Se falar assim, hoje você faria um PRK numa córnea dessa? Eu pediria um Pentacam, sem dúvida. Mas eu não tinha naquela época essa tecnologia. Entendeu? Então, é isso aí. Ó, casos, gente, que ó, casos aqui não faltam, tá? É cada caso mais interessante que o outro. Mas nós vamos ter oportunidade Vovô, de mostrar mais que casos. você Oi? vai parar. É meu neto aí? É, Chegou mais um futuro oftalmologista. Deixa eu ver aqui. vovô, que horas que você vai parar? Oi, meu filho, tudo bom? Como é que tá o companheiro Sim. do vovô aí? Ô, gente, alguma pergunta aí sobre esses casos de topografia? Eu não quero, como o Arnaldo falou, assustar vocês. É a primeira aula. Mas é para vocês verem que vocês vão ter que estudar muito. Eu falei com vocês, estudem, pegam um livro de topografia, para vocês começarem a entender o que é uma topografia normal, para depois vocês terem um juízo de valor sobre o que é uma topografia alterada. E se essa topografia alterada, que sai dos padrões normais, ela está causando algum problema para o paciente. Esse foi o objetivo da nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos ter o quê, Arnaldo? Qual que é o programa aí? Alguém está com o programa aberto aí, pessoal? Rafael? Vou olhar agora, doutor Qual que Arnaldo. é a aula 2 aí? Me fala aí. Semana que vem nós vamos ter Aula a 2 apresentação do do Rafael Oliveira. Isso, e sobre seleção do candidato à cirurgia refrativa. E ele vai falar Exato. também sobre Ele vai falar sobre o que ele refrativo. viu de novidade lá no congresso do refractario, lá do Macon. Ok? Então, é a avaliação do paciente candidato à cirurgia refrativa. Seleção do candidato. Semana ele tá Então, no nós vamos Rio, falar, ele então, tá- sobre seleção do candidato eu vou ver se eu tenho algum caso que a gente possa discutir para a gente avaliar essa questão da avaliação da seleção do paciente. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente terminar? Bom, então é isso aí, Arnaldo. Não desliga ainda não, que eu vou conversar com meu neto ali. Tá certo. Maravilha. Falou, Você gente, que eu coloquei de host aí Como você é que é, pode conversar à vontade. Você é o host da reunião, então, na hora que você terminar a sua prosa aí com o Netinho, é só desligar, tá bom? Falou. Obrigado, Falou. Gente, Reinaldo. um abraço para você, gente. Uma boa noite para noite vocês. a Obrigado, doutor todos. Reinaldo, doutor Arnaldo. Valeu. Boa Boa noite. noite. Ah, companheiro, Obrigado, boa como é que noite. estão as coisas aí? Você está assistindo aula com o vovô? Com o papai aí? Sim. Sim, Hein? Sim? Você gostou da aula do vovô? sim. Ah, maravilha. Beleza. Muito bem. Vovô, que Oi. horas que você vai parar? Como é que é, filho? Que horas que você vai parar? Já parei, já acabei. Agora estou conversando só com você. Já acabou a aula agora, ele tá conversando com você. Conversa com o vovô.
Vovô, Oi, meu lindo. vou pegar uma caneta, 2 canetas para o vovô. Não, agora você conversa com o vovô, depois você pega a caneta. Vovô, Fala, meu lindo. Você tá vendo o vovô aí? aqui. Ah, Você tá vendo o vovô aí? sim. Ah, eu também tô te vendo. O que é que foi que você quer falar com o vovô? O quê? O que é que você quer falar com o vovô? Que, que, que eu te amo. Ai, vovô também. Você encheu o coração do vovô de alegria agora. Vovô também te Ah, ama, viu? ah, Vovô também te ama muito. Beijo grande pra você. Que dia que nós vamos lá na casa do vovô pra pescar? Hein? Fala Eu com o vou dar uma papai e com a mamãe pra poder levar você lá na casa do vovô pra gente pescar. ah, Fala com o papai e com a mamãe para levar você lá na casa do vovô pra gente pescar. sim. Gustavo, Gustavo, você acha que eu Oi? tô pegando pesado com esses meninos? Não, né? Não acho que tá pegando pesado, não. Eu acho que a mão tá boa, mas é que você perde objetividade e às vezes fica girando no mesmo, correndo atrás do rabo um tempão. Principalmente quando você e o Arnaldo divergem alguma coisa, vocês dois pegam o negócio e fica mastigando, mastigando, mastigando e, e não vai para frente, entendeu? Então acho que às vezes fica meio prolixo, Bom, só isso. Mas pegando ok. pesado, não, tem que pegar pesado mesmo, tem que cobrar a participação. Disso aí tá perfeito. Eu só acho que, do mesmo tempo que você pede para ser objetivo, às vezes foge um pouco. Mas é porque às vezes eu fico com dúvida, com receio Michel, de não conversar muito, de não explicar muito, vovô, que estão começando agora, né? vovô, Fala, meu lindo. eu quero que você desligue que eu quero ver o lixeiro. Como é que é? Desligue que eu quero ver o lixeiro. É? O lixeiro tá passando. O lixeiro tá Então, passando, ele quer ir lá ver o lixeiro. então tá. Tchau pra você. Manda um beijo pro vovô. Tchau, Manda gente. um beijo Tchau, pro fica vovô. com Deus. Vovô te ama. Manda um beijo pra mamãe e pra Gabriela, tá bom? Tchau, vai lá ver o lixeiro então. Tchau, Gu. Falou, filho. Tchau, Boa pai, com noite. Deus. Com Deus.